Não. Queira tudo. Eu compartilho sempre com Isaac, os irmãos estão, dia de quinta-feira, está estudando o livro de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me parece, é isso. Aí diz que Abraão deu presentinhos aos filhos de Quetura, mas deu tudo que possuía Isaac. Irmãos, eu e você somos aqueles que querem tudo do Pai. O Senhor tem para nos dar o reino. Os nossos olhos têm que estar postos no reino. Não aceite presentinho que o mundo lhe dê. Aí eu lembrei da passagem, fala de moral, eu brinquei com o Antônio, né? Antônio é um exército, é soldado do exército. Antônio vai desanimar, vai desistir, deserdar. Deserdar é o soldado medroso que cai fora. Você tem medo de alguma coisa? Eu não tenho. Vamos não ter medo de nada. Desimpedido. Imparáveis, eu gosto da palavra imparável. Imparável, nada para mais. Você viu, aquele ponto que compartilhou, que uma lebre estava correndo, aí 2 cachorros viu atrás da lebre, onde a lebre vai, os cachorrinhos iam atrás, porque eles viram. Então, a palavra de Deus quer nos dar visão do alto. Por isso que o Senhor insiste o Senhor insiste em nos fazer reinar, né? Mas eu falo no outro aspecto, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o Senhor quer colocar a mente no espírito. Observe esse guerreiro que foi compartilhado agora nesse hino, o capacete para revestir a mente. Aí ele falou cheio de moral, por quê? No caso de uma guerra, na Segunda Guerra Mundial, o alemão Adolf Hitler jogava, e essa técnica é velha, né? Usa também hoje no presente, mas na Segunda Guerra, jogava panfleto para que os soldados inimigos lessem o panfleto, aí desanimava, mostrando o número de soldados que tem. Você vai desanimar? Lembre da passagemzinha do pequeno Davi. A gente não é muito grande não, a gente é pequeno como Davi. Davi olhou para o gigante? Não, ele olhou o nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi ousado e disse assim, tu vens a mim com lança, com espada e com escudo. Era um homem grande, uma montanha, né? Então você tem um problema na vida, é gigantão. Se você for como Davi, destemido, você diz, tu vem a mim com lança, com espada e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o ponto que eu quero que a gente chegue. Você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Não é qualquer nome que a gente representa. Então, no livro de Apocalipse, fala que guardaram o nome e a palavra. É isso que a gente tem feito na vida da igreja, né? Maravilhosa revelação da igreja, que a gente guarde o nome e a palavra. E aí eu começo o exemplo, falando, vamos aí abrir a Bíblia, eu vou começar por Atos, né? Livro de Atos, que a palavra fala em Lucas que ardia-lhes o coração. Jesus ressuscitou, aí eu vou pegar primeiro esse ponto, Jesus ressuscitou, Lucas capítulo, deixa eu lembrar, Lucas 24, né? Lucas 24, que fala de aqueles 2 discípulos que descia para o caminho de Emaú. Irmão, hoje não é tempo de descer mais, não é tempo de subir. Os discípulos estavam fazendo cantar, Jesus disse, olha, aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqueles 2 estavam descendo, não é tempo de... A presente época, agora é para a gente subir, subindo a trilha, alto estou, mais alto cada dia vou, mas ainda oro ao Senhor, me põe na terra superior. Não é para descer não, irmão. Eu brinco com meus alunos, eu disse assim, eu peguei, mostrei um gráfico, né? Eu disse que o gráfico da empresa, a empresa está assim, decaindo, e tem uma outra empresa subindo. Aí eu tracei, janeiro, fevereiro até dezembro. Aí eu perguntei, meninos, vem cá, essa empresa que demite ou contrata? Eles disseram, demite. O gráfico foi assim, ó, demite. O gráfico chega no mês de dezembro, porque investidor não quer olhar o sentimentalismo, investidor só bota o dinheiro dele onde tem garantia de lucro. Então esse gráfico aqui é subindo, ó, chegando em dezembro, começou pequeno, mas subiu grandão. É isso que eu espero também, eu dou aula, sou professor, então eu espero dos meus alunos que, por exemplo, comece tirando 4,5, depois tira 6,5, depois tira 8, aí, puxa, esse menino está crescendo, é isso que importa. Agora o outro, o perigo de se orgulhar, então a gente cuidado com orgulho, a gente não é nada, é pó da terra. O Senhor Deus, olha que palavra maravilhosa, o Senhor Deus tomou do pó da terra, pegou um monte de barro, só que aí, irmão, sabe qual é o detalhe? O sopro do Criador, o que criou tudo, o que existe de eternidade, pegou a massa de barro e soprou. Aí quando soprou, então o sopro do Criador, o contato do Espírito, o sopro de Deus com um monte de barro, fez a alma do homem. Então nós somos energia, corpo, alma e espírito, né? Então todo ser humano tem o espírito dentro dele. Aí por isso que a gente está saindo às ruas para orar pelas pessoas e pregar o evangelho, para despertar o espírito dela.
Aí eu falo de frequência, gente, ó, frequência todo mundo sabe, tem a frequência de rádio, tem a frequência da rádio tal, 90.1, tem a 103 ponto tal, está tudo no ar, essas frequências estão no ar. Como é que você faz para sintonizar? Você vai para o ajuste fino. Aí eu digo, o ajuste fino é você invocar o nome do Senhor. Se você invocar o nome do Senhor, você toca no Espírito de Deus. E aí você entra na frequência celestial. Você ganha experiência com o Senhor. Porque também eu posso citar isso, os dois tipos de filhos, né? Tem os filhos criança e tem os filhos tecnon. Então o Senhor tem encargo que todos nós sejamos tecnon. Filhos crescidos. É aqueles filhos que vão ganhar a herança do pai. O Senhor não vai dar a sua herança para filho criança, né? Então por isso que a gente está na igreja, a gente dá leite para que os filhos criança cresçam em vida. Mas não fique esperando, irmão, que a vida inteira vai ser dado leite para vocês. Queira ser tecnon. Aqueles que mergulham na palavra, cava, é como eu falei, da boa terra, né? Você tem que laborar na terra. Uma pessoa, aí eu brinco com os meninos, uma pessoa que demora para acordar. Eu já dou a dica, olha, jovem, não use, o jovem, sabe a palavra para o jovem, não use o celular até tarde, vá dormir, desligue as telas digitais, é fascinante, né? Mas é uma chamada assim, a tela é infinita. Você começa a você passa 1 da manhã, 2, 3 horas, não para de cessar de informação. Só que aí você ficando 2 da manhã jogando tal, aí no dia seguinte você tem que acordar 6h30, 5h30. A mãe e o pai têm que ir trabalhar, tem que levar vocês para o colégio. Aí vocês aí, puxa, meu pai não me chame, a minha mãe não me chame agora não, mas tem o compromisso com a aula. Porque, por exemplo, eu disse, a meus alunos, eu dou ponto em assiduidade, presença e que pergunta. Porque aquele aluno que pergunta ao professor, não tem como o professor não gostar daquele aluno. Ele é curioso, ele quer saber mais e tal. Ele coloca o professor no canto, me obriga a ir pegar livro para estudar, para ler, para explicar, tirar a dúvida dele. Ele não sabe, mas esse é o bom aluno, entendeu? Aí não fique com medo de perguntar. Levante e pergunte mesmo, você está na escola para aprender. Não ligue para os seus colegas. Esse burro e tal, não ligue para isso não. Isso é comentário, ainda mais a gente que é do Senhor, a gente não se importa com nada do mundo, né? O que importa é nós servirmos ao Senhor e ser fiéis a Ele. Esse é que é o ponto. Por isso que seu filho crescido, é para você distinguir, tá do alto e ver o plano de Deus. Então, por exemplo, você espera mais o que nessa terra? Vai esperar, não, claro, por jovens, eu quero que o jovem faça, não fique em técnico, vá ser engenheiro. Depois, porque hoje em dia as empresas estão cada vez mais exigentes, o critério de exemplo, eu posso comparar com a Olimpíada do sarrafo, né? O sarrafo a cada ano que passa está subindo mais. O padrão de exigência das empresas cresce muito mais. Então, você tem que se qualificar. No tempo que chama hoje, você estudar bem. Se você estudar bem, você vai ser usado muito mais pelo Senhor. Você vai poder, por exemplo, levar o evangelho para Japão, para Austrália, para outro país. Mas não quer dizer que o Senhor também não lhe use aqui, né? Aí, eu vou falar de Filipe. Filipe é evangelista. Cadê Filipe? Filipe ali. O evangelista, né? Vamos para Filipe. Filipe. Ele me chama de pastor, ele também é um pastor. É de um pastor para outro. O pastor, aquele pastor. É Filipe, capítulo... Filipe, eu estou tão constituído. Atos, capítulo 8. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Viu, Filipe? Fique atento a esse anjo falando com você. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te. Olha aí, o Espírito dispõe, tenha disposição, homem, não seja indolente. O Espírito sempre nos chama a ser disposto no Senhor. Dispõe-te e vai para ali, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse acha deserto. Ele se levantou e foi, a atitude, ele se levantou e foi, não foi indolente, não reclamou. Mas esse que eu digo para o jovem, dormir cedo, que é para acordar cedo, bem disposto, não está cochilando na sala. Que o professor só encontra o aluno cochilando na sala, isso eu vejo mais à noite. Eu tenho um aluno de manhã mais jovem, né? Só que o jovem tem uma energia, que para ter energia para acompanhar eles, eu disse, puxa, eu tenho que entrar na academia e ficar elétrico como elétron, né, Paulo? O elétron, para aguentar, porque os meninos são muita energia. Já os da noite, coitado, trabalham durante o dia todo, aí vai para a noite estudar. Aí eu começo a olhar e vejo um encosta a cabeça na parede, o outro cochila no meio, e tal, eu disse, rapaz, aí eu tenho que botar uma melancia no pescoço, criar uma aula diferente para atrair a atenção, mas eu estou valorizando eles, porque eles estão ali pagando o preço. Eles podiam ir para casa assistir novela, o filme, a tela quente e tal. Eles vão para a escola aprender, porque o quê? Eles querem o diploma de técnico. Com o diploma de técnico na mão, ele pode crescer na empresa que ele trabalha. Então, trabalha na Nestlé, trabalha na Pirelli,
trabalha em outras grandes empresas. Então, crescer, a pessoa busca o quê? Mas tem que ter a titulação para vencer na vida, né? E aí, pois é, cadê? Onde é o Espírito? É 8:26. Aí, e um é o tipo, 27. Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí para economizar a garganta. 8:27. Eis que é um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse eunuco vinha lendo o profeta Isaías. Ele lia a letra preta no papel branco. E diz que ele lia, naquela época, tem uma Bíblia anotada, essa Bíblia, dou uma dica para você, a Sheldon, né, uma Bíblia de estudo, é muito boa, pequena a prática de levar. Aí diz que ele vinha lendo o profeta, diz que ele lia em voz alta, em reverência. Então vamos ter reverência pela palavra de Deus, né? A coisa mais importante para nós é a palavra do Senhor. Essa palavra para vós outros não é coisa vã, antes é a vossa vida. A gente vê que tudo depende da nossa vida. Se a gente vai prosperar ou vai retroceder, claro que o Senhor quer que a gente... Eu disse assim, gente, eu não sou um professor que eu gosto cruel. Eu gosto da nota baixa a você, né? Eu gosto da nota alta, cada vez mais alta. Só que do outro lado eu quero também puxar pelo conhecimento. Eles têm que fazer exercício, aí eu compartilho, olha, o ser humano é o quê? É 5% de inspiração e 95% de transpiração, então tem que suar. Foi assim que eu aprendi também. Eu disse, o dedinho de vocês eu quero marcado com a caneta. Marcado com a caneta, de tanto fazer exercício. O carro, né, do eunuco. Aí o eunuco vinha lendo com reverência a palavra de Deus, né? Ele vinha lendo a palavra de Deus. Sim, já me perdi. Eu estava de volta, tá? Correndo Filipe, Filipe correu, correndo, porque o que é um carro em movimento, se ele não corre, ele jamais alcançaria essa carruagem. O homem, você pode pensar numa carruagem simples, com 2 cavalos, eu posso pensar com 8 cavalos. 8 cavalos, uma tração animal muito grande, então essa carruagem estava levantando poeira, né? O homem era alto oficial de Candace, é um governador em nosso tempo, é um prefeito e tal, né? Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vem lendo? Ele estava lendo a letra de Isaías, nessa época não tinha Bíblia ainda impressa, é um pergaminho, um rolo de pergaminho, ele abriu o pergaminho e estava lendo o profeta Isaías. Ele vinha lendo. Aí ele perguntou assim, então, o Espírito disse, aproxima-te do carro. Filipe, o Espírito diz a você, aproximar-se do carro, irmão, quer dizer, aproxime-se da pessoa. Eu estou sempre disponível para aproximar de todo tipo de pessoa. Porque eu como a palavra um pouquinho, né? E aí estou constituído da palavra, posso me aproximar de qualquer tipo de pessoa. Pessoa que fala filosofia hindu, filosofia disso, mas eu vou falar a eles de Jesus Cristo. Porque eu acho que ele é um homem vazio, é como uma luva, né? Não tem a realidade da mão. Essa filosofia, esse conhecimento, esse dinheiro, não dá de nada. No final da vida, aí a gente está falando para ele de Jesus Cristo, que pode dar realidade à vida dele. Aquele ajuste de frequência que vai fazer ele tocar no Senhor. Quando ele tocar, tomou o choque, e aí pronto, ele vai ver que é a realidade o que eu estou falando. Né? O espírito dele, quando eu estou pregando, diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Antes faz o que lhe apraz. Então a gente, quando sai essa palavra da nossa boca, pode sair conhecimento de futebol, eu uso bem assuntos polêmicos, mas tudo eu faço convergir. Eu tenho uma rede armada. Eu compartilhando com ela. Eu tenho uma rede armada, eu quero batizar 5 mil, 8 mil. É minha fé, eu creio nisso. Eu acho que esse local vai ficar pequeno para tanta gente, né? Mas eu estou na rua e creio que os irmãos Paulo Cruz, tem milhares de irmãos também saindo, está anunciando a palavra, está praticando o mover atual. Vamos deixar os comentários negativos, quem critica e tal. Irmão, não perca mais tempo. Não é época de perder mais tempo. Deixa a pessoa lá. Tentar convencer, tá bom, irmão, Jesus é o Senhor. Não discuta mais, prossiga para o alvo. Prossiga para o soberano prêmio da salvação de Deus em Cristo Jesus. Embique o seu avião para o reino. Aponte para o reino, que com certeza você vai chegar a um final feliz. Filipe, eu venho para ler, pergunta, compreende o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei compreender se alguém não me explicar? Então eu botei esse livro aqui. O que é que esses livros fazem, né? O kit de livro. O livro faz isso, explica a Bíblia. Explica, não tenha vergonha de sair com um kit de livro. Os livros explicam a Bíblia. A pessoa, às vezes, lê a letra preta no papel branco, não consegue entender. Mas esse nosso irmão livro, e aí você pensa, puxa, quando eu ponho cada livro, diz que 5 pessoas lê.
Cada livro que chega na mão de uma pessoa, talvez a pessoa, comprou para ajudar, né? Você pode falar na rua que é um missionário. O nosso projeto é um projeto missionário, a gente está levando a palavra de Deus e precisa de ofertas para a obra continuar. Então a gente está divulgando esse kit de livro, portanto, R$25. A pessoa, tem gente que fica tão feliz com a oração do irmão. Aí o irmão não é para ganhar dinheiro, os irmãos têm dito isso, o irmão não pensa em ser rico ganhando, é para você servir ao Senhor. Se você tiver um coração puro e limpo, simples, aí o Senhor vai lhe dar pessoas e mais pessoas. Talvez levante uma oferta grande, como tantos exemplos os irmãos compartilham. A pessoa ofertou, puxa, eu quero cooperar com essa obra. Porque, irmãos, eu brinco aí Paulo Cruz, o peixe que a gente vende é de melhor qualidade. O que é que o mundo tem dado para os jovens? Droga, porcaria, é lixo. É lixo, a gente vai levar a literatura, a salvação de Deus para ela. Aí está divulgando a palavra de Deus, orando pelas pessoas. Esse é o coração, o nosso peixe é de melhor qualidade. Que eu sou marqueteiro, eu faço marketing, propaganda, eu vendo tudo. Mas principalmente, eu não estou vendendo o reino de Deus não, hein? Não diga isso. Não, porque a pessoa pega o livro, aí o inimigo, né? Falou da mente, reservar a mente. Porque, por exemplo, um caso que eu fiquei sabendo, a pessoa estava com uma certa enfermidade. O inimigo colocou na mente dela que ela vai morrer. A pessoa estava deprimida, aí foi atendida por Dejane lá no Espaço Zan. Foi atendida, ela disse, não aceite isso não, isso é coisa do inimigo. Então os passarinhos estão sempre sobrevoando na nossa cabeça. Ele pode até sobrevoar, mas você não permite que ele faça ninho. O inimigo quer sempre dizer, você é um derrotado, Mentira, é mentira do diabo. Vá buscar o Senhor de manhã, vá laborar na sua terra, vá comer a palavra, vá se alimentar, barrigazinha cheia, né? A crente não bebe, mas come. Pois é, come a palavra. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Vamos comer a palavra de Deus abundantemente, né? E aí Filipe fez isso. Aí daqui a pouco Filipe falou para ele de batismo. Ele apontou, eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz, desde que você crê com todo o coração. Com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação é muito fácil. Essa salvação inicial é a salvação do Espírito, né? O Espírito é regenerado. Agora o processo mais longo, que é remove as pedras, não lavar, como a gente cantou no hino, agora a salvação da nossa alma. Aí precisa de um trabalho mais elaborado de se unir ao Senhor. Aí está escolhendo, porque é uma escolha que você faz. Você pode escolher de manhã o celular ou o Senhor. Aí no passado, algum tempo atrás, eu estava escolhendo o celular, e lia esporte e tal, notícia, mas agora não, eu digo, nem ligo mais o celular, eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor primeiro, eu vou dar primazia do meu tempo para o Senhor. E o Senhor está vendo esse coração da gente, Ele está contemplando, isso é um coração, uma escolha que você faz, entre o Senhor ou o celular. Entre o Senhor ou ir dormir mais cedo para acordar cedo e estar com seus colegas, poder orar por ele. Um menino na escola, pode orar pelo coleguinha, pode orar pelo servidor que limpa a escola, pode orar pelo professor, uma professora, se você estiver no Espírito, né, unido ao Senhor, então você cumpre esse propósito. Você é um agente, eu digo que eu sou um agente disfarçado. Eu não pareço, mas eu sou um agente disfarçado. Eu tenho um ganha-pão, né? O ganha-pão é o quê? É lojista, é enfermeira, é professor. Eu sou um agente disfarçado. E aí, eu vou almoçar com todo mundo. Aí eu sento lá na mesa, pego bem, eu gosto muito frio, eu sempre vou para a sala da mídia, porque é a sala mais fria que tem. Ficar bem de frente ao ar-condicionado. Aí põe o prato lá de comida, seu prato vai esfriar. Eu estou dizendo para eles interiormente, a minha comida não é essa, é fazer a vontade de Deus. Eu fico ruminando e repetindo isso. Eu quero saber quem que o Senhor quer que eu salve. Eu estou disponível aqui. Vá, Felipe, aproxime-te do carro, aproxime-se da pessoa. É uma pessoa que eu vejo que está deprimida, está chorosa, eu vou lá. Por exemplo, tem um aluno meu que ele está tendendo a separar-se da esposa. Aí eu peguei livros que falam de casamento, tal, levei para ele, porque ele que está brigando com a mulher, está brigando com o pai dele, ele honra mais o pai e a mãe, né? Eu disse, puxa, no princípio você... Mas eu quis mostrar para ele que, tipo assim, o amor cobre multidão de pecado. Então, se ele amar realmente essa pessoa, vai cobrir os pecados que a pessoa comete. Então, é isso que o Evangelho faz, cobre multidão de pecado. Amém. E a gente está saindo segundo a revelação da palavra profética. A gente está praticando... Bom, eu ficar com um monte de livro em casa, né? E não praticar, bom, hoje é o tempo de praticar, colocar em prática o que a palavra profética está nos falando
levar a revelação de Deus, salvar as pessoas, né? Ganhar as pessoas para o Senhor. Aí 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios, aqui já fala de Paulo, né? 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, por quê? Paulo era um perseguidor da igreja, que respirava. Aí o jovem, né? Um jovem, então os jovens, o meu olho brilha com o jovem, porque eu também já fui jovem. Meu objetivo na vida, eu penso, puxa, eu quero ser do Greenpeace, o Paz Verde, eu quero preservar a natureza. Aí o Senhor me mostrou, que paz natureza, nada, rapaz, você tem que se preocupar com o homem, aí me deu o evangelho, para eu pregar o evangelho às pessoas. Então agora o verde, bom, eu compartilho com meus alunos, obrigado, eu compartilho com meus alunos, eu sou desenvolvimentista, eu quero que o Brasil se desenvolva, mas a riqueza fique para o nosso povo. Eu não quero que a riqueza seja levada para os espertalhões lá da Europa. A riqueza enriqueceu os jovens do Brasil. Eles possam estudar mais. Irmão, por que tem essa briga toda de Taiwan? Taiwan fabrica, é o principal país que fabrica o chip. O chip é usado no celular, em toda a tecnologia agora do final do século. Celular, computador, tal. O chip nos carros. O carro parou a fabricação na época da pandemia. Por quê? Porque tudo dependia de ir para a China, aí a China fechou o espaço aéreo, os aviões iam do mundo inteiro, as empresas têm mudado a estratégia, o Japão puxando as empresas para o Japão, a Alemanha puxando as empresas para a Alemanha, porque eles estavam com tudo na China. Por quê? O capitalismo selvagem. O chinês é um povo milenar, né, uma tradição milenar, então é um povo treinado, treinado para executar. Aí tem um colega meu, professor também, ele foi engenheiro da Telebahia Celular, na época, Telebahia Celular. O engenheiro brasileiro trabalha 8 horas, quando dá 18 horas, 19, quer ir para casa. O engenheiro chinês, ganhando metade do salário, trabalha 16 horas por dia e está satisfeito. Por quê? Porque ele foi treinado lá pelo governo chinês a aceitar, né, um povo submisso, muito bem treinado, ele se escraviza. 16 horas, esse é o ritmo dele. Ele ia para casa, 2 ou 3 chineses instalando um equipamento chamado Huawei, de 4G, da rede 4G. Aí a China hoje em dia já tem o 6G, o Brasil ainda está instalando o 5G ainda, né? Outro dia eu estive na Pituba não funciona o 5G direito. A China está com 6G, a Coreia do Sul, 6G. A velocidade, mas aí eu disse, puxa, eu como pregador do Evangelho, eu tenho que ter um celular desse 6G, nem mais esse Paulo, nosso tempo. Paulo tinha que ser muito mais rápido, né, Paulo Cruz? Mandar as cartas para as cidades alcançar rápido o Evangelho, para salvar. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí o Senhor pergunta, a quem eu enviarei, né? Será que aqui na igreja lá de frente não tem ninguém, né, Antônio? Antônio é um dos que, ele segue de perto a palavra, toda a conferência que pode, Antônio está lá. Antônio está lá. Agora a gente vê que os nossos músicos, eu fico feliz da vida, que os músicos também estão indo para a estância, tocar a nossa igreja indo para dentro da estância Árvore da Vida, porque os irmãos estão desenvolvendo o seu talento. Isso é o corpo de Cristo, né? Esse é o mistério. Irmão, não precisa haver inveja, cheio de moral, não precisa ter inveja, cada um tem uma função. Aí eu digo que todo mundo é qualificado, não tem ninguém desqualificado, esqueça isso. Você tem no mínimo 1, 2 ou 5 talentos. Aí Paulo, eu sou ousado, eu disse que eu sou homem de 5 talentos. E Dejane, eu me consumo, porque eu tenho 5 talentos, eu tenho que ganhar outros 5. Eu não posso chegar, Senhor, eu ganhei só 4. Ele vai dizer, você é negligente, você não multiplicou. Quem 5, tem que ganhar outros 5. Senhor, aqui, você me deu 5, é pouco, eu entreguei 10. Quem tem 2, aí tem que ganhar outros 2, não pode ganhar só 1. Aí agora o problema da igreja, que a gente tem que estar de olho, é com quem tem o seu talento, está enterrando. Não enterre o seu talento. Procure um serviço para servir. Serviço de criança, serviço de recepção, serviço da mídia, serviço de trazer a água, o copo para o profeta. Tem serviço para todo mundo. Não fique parado. O Senhor é um Senhor de multiplicação. Ele quer ver o nosso coração. Aí eu digo que essa época é uma época de coração. Coração puro e limpo para sair para a rua pregando o Evangelho. Então, você não pode ter mágoas no coração. Vamos dissipar todo o problema, irmão. Vamos dissipar, pedir perdão uns aos outros. Não é a trama, eu vou falar de trama e urdidura. Primeiro você tem comunhão. Paulo, me ajude aí, socorro. Urdidura, você tem comunhão com o Senhor, de madrugada, ou de manhã, a hora que você acordar, também vou exigir. Comunhão com o Senhor, é vertical, urdidura. Aí depois, com a urdidura, você tem trama.
Você pode ter comunhão com os irmãos, estar unidos e mesclados. Vamos fechar os vácuos de poder. Isso, se você tiver vácuo em você, dá espaço para o inimigo vir lhe derrotar. Assim, não quero todo mundo unido e junto. A gente vai derrotar, aquele hino que diz, levar o seu irmão até a reta final. Não deixe o irmão ficar para trás. A vida da igreja diz que é uma corrida, é a questão do bastão, né? Corre, aí você pode pensar, o Atmani correu durante um bom tempo, passou para o Whitney Lee. A Whitney Lee pegou o bastão, correu, passou para o irmão Dong. O irmão Dong pegou no bastão, aí passou para Esdras e Pedro. Aí Pedro e Esdras estão correndo também, passou para a nossa geração. E a nossa geração está passando na mão dos jovens. O Senhor está passando para os jovens, cheio de encargo. O jovem tem energia. Aí talvez diz a Paulo, eu começo a pular, mas daqui a pouco eu sinto dor no joelho. Ele, calma, fique aqui tranquilo. Você já tem 52 anos, já pulou bastante, agora é a hora de você supervisionar. Aí quando você faz 50 anos, você tem que sentar na cadeira e fazer a diretor. Você vai enquadrar os irmãos e dirigir as cenas. Você se torna um diretor para dirigir, porque já passou do tempo, né? Você tem que ser supervisionar. A experiência que Deus lhe deu de vida é para você supervisionar a obra de Deus. Tem qualificação. Mas aí, eu gosto de incluir todo mundo. Como é que a igreja é formada? A igreja é formada pela a mão dos que ofertam, pelos joelhos dos que oram e pelos pés dos que saem. Puxa, tem trabalho para todo mundo, irmão. Aí você, mas eu tenho meu joelho doente, você ora. Você fica em casa orando. Aí Deus vai providenciar gente para ofertar e gente para sair para a rua. E quem o Senhor providenciou para sair? Os jovens. Aí não queira mais ser velho, você quer ser jovem junto com o jovem, né? Junto com os jovens servindo ao Senhor. Por quê, irmão? O cumprimento da palavra. Você tem visto guerras e rumores de guerra? Você tem visto terremoto? Você tem visto a violência aumentar no mundo? A falta de amor? Então pronto, aí está dentro do Mateus 24, 14, né? E será pregado esse evangelho para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A gente está vendo isso acontecer em nossos tempos. Aí você diz, por que tudo isso está acontecendo? Porque também a palavra está saindo. O cavalo branco está na frente liderando. O cavalo branco está saindo, está levando o livro. Os irmãos estão levando o livro, estão semeando a palavra, estão orando pelas pessoas. Tem a gente que ia se suicidar. Desde a gente teve comunhão com a jovem. Há pouco tempo, a menina estava numa situação, teve comunhão, meu Deus do céu, mas você pensava uma menina de 20 e poucos anos, pensando em tirar a própria vida, diz, meu Deus, ainda bem que chegou na mão de uma pessoa para mudar o curso dela, não deixar o inimigo, o passarinho estava ir na cabeça, entendeu? Semeando coisa negativa, e o Senhor falando, né, que quer esses jovens preciosos na rua, para o jovem ir para a rua, orar pelas pessoas, ganhar a pessoa. Imagine seu colega de escola, ele, se você não chegar antes, o tráfico de droga vai ganhar ele para, meu Deus do céu, então é para você ver. Aí, por exemplo, eu vou comprar na próxima conferência a cordinha do 288. A música que eu vou propagar, eu vou ter o cordão do 288, os broches do 288. Quando os meninos me veem, eu sou propagandista, marqueteiro do 288. Por que o 288 tem? A música tem guitarra, tem baixo, para atrair o jovem. Os olhos de Deus estão por encargo pelo jovem. As gotas de orvalho, né? As gotas de orvalho estão descendo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou para onde, Senhor? Eu vou para aqui. Eu vou falar de Apocalipse. Eu vou para Apocalipse, porque é falar das igrejas, né? Quando eu prego o evangelho, a pessoa me pergunta, de qual igreja você é? Eu disse, bom, eu morava antes em Salvador. Eu fazia parte da igreja em Salvador. Aí eu mudei para Lauro de Freitas, então eu faço parte da igreja em Lauro de Freitas. E eu estou aqui em Feira de Santana, eu sou igreja em Feira de Santana. Porque então, aos olhos do Senhor, Ele olha para uma cidade, Ele só vê uma igreja. Quem é que divide o corpo de Cristo? Os homens. Tem o ministério do bispo A, o bispo C, o bispo D, o bispo E. Eles dividem o corpo de Cristo por causa do dízimo, né? Outro dia eu peguei um motorista de Uber, esse meu irmão, ele é assembleiano, ele disse assim, puxa, ainda tem gente que quer receber um salário de 32 mil. 32 mil, eu disse, 32 mil por mês, com as ofertas, né? Ele está exigindo isso das ovelhas. Aí eu disse, graças a Deus, fala de Vitor, quem trabalha autônomo, você faz como Paulo, está costurando sua tenda, você ganha para si próprio, para suprir qualquer outras pessoas, você não depende não tem, diz assim, os conceitos políticos, tem rabo preso, não existe essa coisa dentro da igreja, você não depende, graças a Deus por isso. Você pode servir o Senhor liberalmente, sem prisão, sem nada, amém, livre, é isso mesmo.
livre para servir o Senhor. Então é uma visão, é uma comissão, lhe consome, você nem consegue dormir direito. Me preocupa, eu tenho 5 talentos, eu tenho que ganhar outros 5, Senhor. Então os contatos, eu fico pegando contato, aí eu tinha 600 contatos, subi para 700, 800, estou chegando em 1000 contatos de WhatsApp, para eu semear a palavra, alimentar eles. Então a igreja de Filadélfia, né? O Senhor diz assim, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor colocou diante de Filadélfia uma porta aberta, ninguém pode fechar. Aí ele, entretanto, tem pouca força, mas o quê? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que agrada o coração de Deus. Então, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, nós temos uma coroa garantida. A vida da igreja tem a coroa garantida, né? Conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a visão mais preciosa, né? Que é de conservar com simplicidade e pureza de espírito. Aí o Senhor falou isso em Mateus. Mateus é a bem-aventurança primeira, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha para aí. O Senhor já abriu assim, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Versículo 1, 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos ficam mais perto. Então a gente se sinta aqueles que chegam mais perto do Senhor. A multidão senta longe. Eu, você e todos nós aqui, a gente senta mais pertinho porque a gente é discípulo do Senhor. Tem proeminência, tem facilidade de estar perto do Senhor. E ele passou a ensiná-lo dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro ponto, a primeira bem-aventurança é a humildade de espírito. Então, irmãos, eu sou jovem na vida, eu não conheço nada. O espírito novo, né, fresco, não considera que você tenha... Evite ter o cabeção, a gente usa a expressão, fulano tem uma grande cabeça, não quero ter esse cabeção, não. Como a palavra, hoje em dia a visão da igreja é a seguinte, você come o alimento diário, mas para você ter comida para suprir os outros. Você come para você, se alimenta, mas para levar, porque os hinos a gente canta que a gente é dispenseiro, né? A gente é dispenseiro, o que é que o dispenseiro... Aí Vitor vai para a casa dele. Ele olha para a despensa e Vitor, misericórdia. Ele vê que tem açúcar, tem farinha, tem feijão. Os alimentos estão ali prontinhos para todo mundo. Qualquer hora eu vou almoçar com ele. Eu vou almoçar com ele, vou jantar. O dispenseiro. Então você come para você, mas está de barriguinha cheia para levar para outro. Você tem que levar a palavra. Então não se alimente sozinho. Hoje em dia a visão é para a gente comer e levar. Aí essa é a igreja de Filadélfia, né? É a igreja do amor fraternal. Não importa o irmão do grupo A, grupo B, denominação. Leve comida para ele. Leve o falar do Senhor para ele. Se você nutrir ele, você está praticando o mover atual, né? O Senhor quer que todos nós estejamos envolvidos. A era dos 7 espíritos, né? A era dos 7 espíritos. Hoje, do jeito que o mundo está intensificado negativamente, a gente tem que ver os 7 espíritos trabalhando em nosso ser, para a gente intensificar a obra do Senhor. Por isso que fortalecido no Senhor, cheio da força do seu poder, não se acomodar, não se conformar, desanimar jamais. Nós somos imparáveis. Até o reino voltar, até o reino chegar, nada vai nos parar. Que vocês possam ainda completar essa mensagem. Senhor Jesus.